Vamos a mais um vídeo, vamos a mais um momento de meditação sobre os fundamentos da fé. E hoje nós vamos tratar sobre a importância da teologia. O que é teologia? Qual a importância dela para a igreja? Por que muitos pastores hostilizaram, rejeitaram, maltrataram, por assim dizer, a teologia, o estudo das Escrituras Sagradas de uma maneira mais acadêmica? O primeiro ponto é que é bem provável que muitos pastores tenham rejeitado ou tenham tido uma posição mais hostil aos estudos acadêmicos das Escrituras Sagradas por conta de alguns resultados que alguns, não todos, mas muitos alunos, eles não souberam administrar o conhecimento que eles adquiriram. Ao invés de contribuir com a sua igreja no serviço, se doando mais por conta do nível de conhecimento, não, eles não fizeram isso. Eles criticaram as pregações, eles criticaram os irmãos que não tinham tanta facilidade para falar de maneira correta. Eles começaram a contender, eles começaram a trazer polêmicas demais, que ao invés de trazer edificação, trazia discórdia e divisão. É possível que muitos pastores, vendo todos esses frutos, eles falaram que quem faz teologia fica frio, fica dono da verdade e que não é bom fazer teologia. É provável que alguns desses pastores tenham visto e tenham como referência esse tipo de fruto. Mas enfim, o que é teologia? A teologia nada mais é do que o estudo de Deus, ou a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Há um livro muito interessante, e eu sugiro que você procure ele, que é o Quem Precisa de Teologia. E ele vai falar, numa das suas páginas, que quando nós refletimos sobre pontos essenciais da existência humana e apontam essa reflexão, aponta para Deus, automaticamente nós estamos fazendo teologia. Teologia é qualquer reflexão, é qualquer discussão, é qualquer estudo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. É impossível não fazer teologia na igreja. É verdade que alguns fazem de forma mais acadêmica e outros menos, mas todos nós fazemos teologia. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando falamos sobre Deus, quando falamos sobre Jesus, e assim é impossível não viver sem ela. A importância dela no nosso meio é essencial, fundamental para termos uma vida com Deus. Mas quando rejeitamos os estudos sistemáticos das Escrituras Sagradas, nós caímos em alguns pontos. O primeiro dele é sobre supervalorizar doutrinas da própria experiência. O que seria isso? Em termos técnicos, seria o que nós chamamos de doutrinas empíricas, ou seja, supervalorizar mais a minha experiência do que mesmo a doutrina bíblica. Aí surge um probleminha, porque nós devemos interpretar as nossas experiências à luz das Escrituras Sagradas, e não o contrário. Eu nunca posso pegar a minha experiência, supervalorizar ela a tal ponto que ela sirva de parâmetro para que eu interprete as Escrituras Sagradas. Quando eu faço isso, eu estou me promovendo. Quando eu faço isso, eu estou até valorizando a minha experiência, mas eu estou rebaixando a doutrina bíblica. Na realidade, a Bíblia Sagrada ela tem que ser o parâmetro, ela é o padrão para que interpretemos as nossas experiências. Infelizmente, isso acontece muito quando rejeita-se os estudos sistemáticos. O outro ponto é que nós caímos no pragmatismo, isso mesmo. Quando nós rejeitamos os estudos sistemáticos das Escrituras Sagradas, nós caímos no que chamamos de pragmatismo. Esse é um conceito que o que vale, o que é certo, não é o que é certo, mas é o que dá certo. O que vale não é o que é corretamente dentro do processo, mas é o resultado dele.
afinal de contas, deu resultado, então isso é certo. Não importa os meios que eu me utilizei para conseguir aquele resultado. O que importa é o resultado em si. Quando eu admito isso, eu estou assumindo que os fins justificam os meios. E toda pessoa de bom senso, toda pessoa de prudência, toda pessoa sensata, ela rejeita esse tipo de filosofia. Porque nem sempre os fins justificam os meios. Os meios, na realidade, eles têm que serem nobres. Eles precisam ser legítimos para que lá na frente eu tenha o resultado. E esse resultado eu diga valeu a pena. Né? Então entra o pragmatismo. Nós concordamos com o Augusto Nicodemos quando ele diz que quem usa a expressão do tipo eu não preciso de livros, eu não preciso de teologia, eu não preciso de outros livros a não ser o da Bíblia. Ele está cuspindo no prato que comeu. Por quê? Porque para a Bíblia chegar até nós, na maioria dos cristãos, dos membros das nossas igrejas, nós não temos acesso às línguas originais, o hebraico, o aramaico e o grego. Nós temos que contar com as traduções. Para que essas traduções chegassem até nós, nós dependemos do trabalho desses tradutores, dessas traduções. E para fazer essa tradução, alguém teve que pensar de uma maneira diferente, como essa pessoa que rejeita os livros e que só a Bíblia e mais nada. Alguém teve que pensar de maneira diferente, alguém teve que estudar as línguas originais, alguém teve que estudar, no nosso caso, a língua portuguesa, para assim chegar à tradução da Bíblia até nós. Então, foram trabalhos que para alguns podem não ser tão espiritual, mas esse trabalho de tradução, de estudar a língua portuguesa, os detalhes, os pormenores, foi tão evangelístico quanto uma pregação de púlpito. Foi tão evangelístico quanto a entrega de um folheto, porque sem esse trabalho, a palavra de Deus, na tradução que temos, ela não nos alcançaríamos. Então esse trabalho foi muito legítimo. Então quando eu posso até, o que é correto, eu posso até não ter aptidão para os estudos acadêmicos, mas eu não posso desvalorizar os estudos acadêmicos na vida de alguém, porque é muito importante isso. Se não fosse esses estudos, a Bíblia não tinha chegado até nós. Então, de certa forma, todos nós fazemos teologia. É fundamental, irmãos, o estudo das Escrituras Sagradas de maneira sistemática é fundamental. Caso contrário, nós inventaremos uma série de mecanismos, de meios para poder compensar a palavra de Deus na vida das pessoas. E isso é totalmente errado. Isso é totalmente errado. Teologia é o estudo de Deus. O estudo sistemático das Escrituras vale a pena, é muito importante, super necessário. Então, fica aqui a nossa dica. Você que gostou, deixa o seu like e faça sugestão de alguns temas, né, para que a gente aborde, para que haja edificação. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.